Se o Morumbi, do ponto de vista técnico, não pode atender, ok, o Morumbi vai sair. Só que aí você vai ter que responder essa pergunta, que é a pergunta que a gente está levantando desde ontem. Quem e com que recurso vai levantar um hipotético novo estádio? É essa a pergunta. E essa pergunta ninguém respondeu até agora. Então, porque vamos ponderar todos os cenários. Você pode fazer a abertura. Eu, durante muito tempo, julguei que a abertura seria em Brasília, que a final seria no Rio de Janeiro e a semifinal seria em São Paulo. Esse era o cenário que me parecia o que politicamente se encaminharia, até que o governador José Roberto Arruda foi preso. Ele foi libertado há 2 dias. Então, a partir do momento em que Brasília teve a queda do governador, do chefe de gabinete, do presidente do comitê, começou a cogitar a diminuição do seu estádio de 70 mil para 40 mil lugares, não tem abertura em Brasília. A abertura pode ser no Rio de Janeiro. Pode. Tem que se responder como se vai atender o caderno de encargos no quesito hotelaria. Porque o Rio não atende para abertura. Não tem 45 mil quartos de hotel. Aliás, a única cidade, São Paulo, que se aproxima, que mais se aproxima é São Paulo, né? Nenhuma então, das outras. Porque aí você abre um outro campo da discussão. Quer dizer, se a história é técnica e se você tem que colocar o caderno de encargos na conversa, e se o Morumbi não serve por características do estádio, todas as outras cidades não vão servir por características da cidade. Exatamente. Então, esse debate, não adianta mais você ficar torpedeando, o que eu tenho dito desde ontem. Você torpedear um lado, não é mais tempo do torpedo, é tempo da solução. É tempo de apresentar a solução. Então, digamos que o estádio de 35 a 40 mil lugares a ser construído em Pirituba fosse adaptado para o futebol e pudesse ser uma alternativa a São Paulo. Com 35 mil lugares, ele é estádio de oitavas de final, como tem dito o Ricardo Teixeira. Como já é considerado o Morumbi, né? Exatamente. Essa é a questão. Então, a outra questão é, quem vai construir esse estádio? Se ele não tem recurso do governo do estado, se ele não tem recurso da prefeitura, e se ele não tem, até agora, a origem do dinheiro para construir, não tem estádio. Qual é a origem do dinheiro do Morumbi? O Morumbi tem um projeto de 250 milhões de reais, que com as adaptações que a FIFA exigiu, pode subir até 300 milhões de reais. Metade desses recursos o São Paulo tem via BNDES, está viabilizado isso com o banco repassador, porque o São Paulo não pode, como o São Paulo não é um clube social, ele não é executável, ou seja, se ele não pagar o BNDES, ele não pode ser processado por isso. Então, por causa disso, o dinheiro vai ter que passar, por causa disso também, o dinheiro vai ter que passar por um banco repassador para chegar ao São Paulo, mas isso já está formatado. O São Paulo tem parte dos recursos complementares a isso, os outros 50%, vindo de parceiros como Visa e Volkswagen. Falta mais parceiro para viabilizar o projeto inteiro, mas faltam todos os parceiros para viabilizar o projeto de um hipotético novo estádio, se a prefeitura quiser fazer. Você pode fazer com recursos do BNDES, por exemplo, é possível. Mas isso não está claro, ninguém disse isso até agora. Então, qual é a solução? Quem é que vai fazer? Com que dinheiro? Com que parcela da iniciativa privada? Com que parcela de dinheiro público? O governo do Estado de São Paulo foi um caso raro que até agora justificou, disse até o fim que não colocaria dinheiro público do governo do Estado e não colocou mesmo, e a Prefeitura ressaltou isso ontem. O que me preocupa também é um pouco da cortina de fumaça que se cria e Estado de Salvador, Estado de Recife e todos os outros estádios que parece que a Copa do Mundo é a abertura e a final e o resto é uma beleza, né? É isso que me preocupa um pouco também. Então, eu acho que é cedo para cravar o Morumbi fora da Copa, apesar de respeitar a apuração dos colegas e tudo mais. Acho que é cedo para cravar isso. Acho que até pelo poder público não trabalhar contra a alternativa, isso tem ficado bastante claro. Seria interessante a gente ouvir os pré-candidatos até para saber um pouco dele. Primeiro, parece claro que que o poder público não está pensando em fazer esse investimento e acho que a gente está direcionando muito a questão para um lado só e está esquecendo que é um país inteiro envolvido com a Copa do Mundo e que nos outros lados também a gente não tem um projeto sendo executado, não tem obras em andamento e isso é tão preocupante quanto. Eu vou voltar a dizer uma coisa que eu disse de novo hoje na redação, conversando com o Trajano. Ninguém tem dúvida de que
de que é preciso fazer, e acho que São Paulo, Brasil, precisa conseguir sair da Copa do Mundo com estádios que a gente julgue, se não os melhores do planeta, não é necessariamente para isso, mas que a gente vá ao estádio com prazer de ter estádios dignos no Brasil para o futebol brasileiro usar. Especialmente nas cidades em que o futebol se desenvolve. Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, onde tem futebol de altíssimo nível. Então, isso é um ponto. Agora, também a gente tem a lembrança de Copas do Mundo que fizemos. 2 estádios, pelo menos, eu vi com pilastra na minha frente. Jogo que eu tinha que desviar. Já relatei aqui. O estádio de Dallas, o jogo Brasil e Holanda, foi assim. Mas era quartas de final. A final da Copa do Mundo em 2006 foi assim. O estádio de Berlim é maravilhoso. Sensacional. Mas tem uma pilastra na minha frente, na frente do comentarista, para ficar desviando para conseguir ver o jogo direito. Então, não existe a perfeição nem em estádio que sediou a última edição da Copa do Mundo. Vai se dizer que pode ter problema por causa disso? Não é para ter problema nenhum. A questão é se o Morumbi tem problemas do mesmo tipo. E o Morumbi que me lembra muito o estádio, a parte interna dele, já disse para a gente da CBF, inclusive para o Rodrigo Paiva, por exemplo, já ouviu isso de mim e não contestou, o estádio de Dortmund, que foi sede da semifinal. A estrutura interna dele, a parte das arquibancadas não, mas a estrutura interna dele me lembra demais o estádio que foi palco da semifinal. E a questão desse prazer pós-Copa de ir aos jogos, acho que a Alemanha é referência nisso, né? O futebol alemão se beneficiou demais depois da Copa do Mundo de 2006, o público, os estádios lotados, a Bundesliga hoje é uma referência como liga, e não é, a gente vê a Alemanha encostando na Itália, deve passar para a 4ª vaga da Champions League, isso não é por acaso. O legado esportivo da Copa do Mundo de 2006 está muito forte no futebol alemão. Né?